Ó, vamos falar agora de quem tá dominando no máximo a própria cela, que é o Tenente Coronel Cid. Bomba. Celular de Tenente Coronel Cid tem bombas atômicas. Já vazou aí pra imprensa que prepare-se que nos próximos dias ou próximas semanas ficaremos sabendo de coisas que nem sequer imaginamos. Por quê? Porque o Tenente Coronel Cid realmente parece que ele usava um celular. E o celular dele foi pego pela Polícia Federal. Tocaram a campainha, porra. Foi pego pela Polícia Federal. Acho que tocaram a campainha aqui. Pela Polícia Federal. Uma coisa... Lembra, talvez você não esteja lembrado, lembrada que em dezembro o Alexandre de Moraes determinou quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de pelo menos 8 pessoas da cúpula do governo Bolsonaro e que na decisão, foi uma decisão inédita no Brasil, ele estendeu essas quebras a todos os que tiverem se comunicado com essas 8 pessoas, ou seja, meia Brasília, metade de Brasília, pelo menos todos os bolsonaristas ali, tiveram seus sigilos quebrados. Estão dizendo que foi a partir dali que o Alexandre de Moraes decidiu, realmente, não tava, essa informação não estava no relatório de 78 páginas que eu li da Polícia Federal, tá? E nem na decisão do Alexandre. Tá? Mas estão dizendo que a partir dali foi que o Alexandre teve a certeza de que ele precisava do celular do Tenente Coronel Cid. Por quê? Porque eles começaram a ver que o Tenente Coronel Cid estava se comunicando com muita gente da cúpula que está sendo investigada pelo dia 8 de janeiro, pelos atos terroristas. Então a Polícia Federal foi lá e pá, pegou o celular do Cid. Também, esses outros 2 seguranças, vamos lembrar, foram presos 3 seguranças do Bolsonaro. Um é o Tenente Cid e 2 eram seguranças que foram com o Bolsonaro para Orlando. Os outros 3 que foram presos estavam ali no esquema da falsificação do certificado de vacina. Mas não eram seguranças que estavam 24 horas por dia com o Bolsonaro. É gente que tem foto com o Bolsonaro, que era muito próxima, mas não eram seguranças. Estão ali recebendo ordens e tudo mais. No caso desses 3, o que tudo indica é que o Alexandre de Moraes já sabia o que ele queria. Ele queria coisas que estavam no celular, principalmente do Tenente Coronel Cid, mas ele queria dos outros 2 também, para caso o Tenente Coronel Cid seja o tipo de pessoa que muda o celular dele frequentemente, ou apague muita coisa e a Polícia Federal não consiga recuperar, que aí ele conseguisse pelos outros 2 que jamais imaginariam, os outros 2 seguranças do Bolsonaro foram pegos de surpresa. Eles jamais imaginariam que a Polícia Federal ia bater na porta deles. Por quê? Porque até quando você fala do dia 8 de janeiro, dos atentados terroristas, eles eram seguranças do Bolsonaro. Eles não eram quem estava ali confabulando o golpe de Estado, pelo menos informações de até agora. Talvez estivesse ali, com certeza ajudaram alguma coisa, cometer algum crime. Mas não era gente que estava ali, nossa, organizando, mentores do caso. Organizadores sim, mentores não. Foram pegos. Eles não achavam que iam ser pegos agora. Aí o que aconteceu? A partir disso, Alexandre de Moraes já sabe que ele consegue ver todo mundo que falava com o Tenente Coronel Cid. E tem um problema pro Bolsonaro e pro Cid, que é o seguinte: o Bolsonaro, desde que ele perdeu a eleição, ele parou de atender telefonemas e ele parou até de falar diretamente em WhatsApp e tudo mais com outras pessoas. Ele saiu aí na imprensa que o Bolsonaro apagava até ok das conversas. Tiago, como se sabe que o Bolsonaro ele falava um ok e ele apagava o ok? Sabe por quê? Que pessoas próximas do Bolsonaro falaram isso. Falaram, falar com o Bolsonaro ele apaga tudo, até emoji. Se ele mandar um emoji, ele apaga. E aí, descobre-se o quê? Que desse pessoal que foi preso, alguns deles também apagavam as mensagens. Como se sabe disso? Que a mensagem está no celular de um e não está no celular de outro. Se eu falo contigo, a mensagem está no seu celular e não está no meu, é porque eu apaguei ou mudei de celular. Mas está no seu. Então, foi descobrindo isso. Só que o Tenente Coronel Cid, ele era o principal ajudante do Bolsonaro. Todo mundo que queria falar com Jair Bolsonaro, principalmente nos 2 meses entre ele perder a eleição e ele tentar dar golpe de Estado, foram o quê? 75 dias, né? 65 dias, 70 dias. Principalmente nesses 2 meses aí, todo mundo tinha que passar pelo Tenente Coronel Cid, principalmente quando o Bolsonaro estava em Orlando. Então, o que se espera que tenha nesse celular, que é o que está vazando aí pouco a pouco, é que você tenha inúmeros crimes do Tenente Coronel Cid a mando do Bolsonaro e que você tenha centenas de pessoas enviando propostas, empresários ricos, gente que queria falar direto com o presidente, então presidente Bolsonaro, enviando propostas indecorosas via Tenente Coronel Cid. Algumas das propostas ou trocas de favor com o próprio Cid. Porque muita gente falava, pô, se eu fizer um favor pro Cid, ele me põe em contato direto com o presidente da República, aí eu consigo o que eu quiser.
porque o homem de confiança dele vai dizer para ele me atender. Então imagina o tanto de gente que não oferecia favores não republicanos para o Tenente Cídio. Muita gente. Muita gente. Então tem muita gente, saíram algumas outras matérias mostrando que tem gente que está apreensiva em vários locais do Brasil, principalmente no centro-oeste, alguns empresários bilionários e em Brasília, muitos políticos. Mas calma, seus políticos, vocês também já tiveram os sigilos quebrados, porque a decisão do Alexandre se estendeu a todo mundo lá em dezembro. O Cid era um deles, muito provavelmente era o... não vazou ainda, não é oficial, não vazou ainda, mas, pelo que se fala em bastidores, dessas 8 pessoas que tiveram todos os sigilos quebrados, um ou uma era deputado bolsonarista, eu acho que começa com C de Carla, não posso dizer que era realmente ela. Outro era o Tenente Coronel Cid e outros 2 eram os 2 outros seguranças que foram presos. Então 4 aí dos 8 que tiveram sigilos quebrados, já sabemos quem eram. E aí imagina, todo mundo que contactou essas pessoas também teve. Aí faltam 4 que não sabemos. Eu acredito que 2 eram generais, bem babões aí, generais babões. Você deve saber quem são os generais. Os outros 2 eu não sei. Veja, não era o Bolsonaro. O Bolsonaro não está nessa lista de 8 pessoas. Se teve sigilos quebrados, o Bolsonaro foi agora, depois que é presidente. Aquela decisão não atingia o Bolsonaro diretamente. Atingia 8 pessoas da cúpula do governo Bolsonaro. Então tá aí. Agora o que se acredita é o seguinte. Olha, a gente teve essa do celular do Bebiano, só que o celular do Bebiano ninguém sabia onde estava. Aí depois teve aquela do celular do Adriano da Nóbrega, os celulares, eram 8 celulares. E aí, segundo a perícia lá no Rio de Janeiro, não tinha muita coisa lá. Não sei se eu acredito ou não. Tá, você comenta aí se você acredita ou não. Aí ficou essa, não sei o quê, vai, agora tem... Aí depois ficou o celular do Anderson Torres, aí ele esqueceu nos Estados Unidos. Aí ele deu a senha, agora vai, aí ele deu a senha errada. Só que agora tem um celular que tá na Polícia Federal. Não tem o que falar, já tá lá. Pra você... Aí, para eu começar a aguçar aí a sua memória, lembre-se, da última vez que pegaram celulares de bolsonaristas graúdos, eu lembro em 2020. Em 2020, a Polícia Federal fez uma mega operação de busca e apreensão e foi na casa do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, pegou a Sara Giromini, que é aquela Sara Winter, pegou todo esse pessoal aí. O Bolsonaro chegou naquele dia e falou, isso não vai mais acontecer, acabou, porra! Lembra disso? 10 dias depois, e aí foi o pior, a Polícia Federal voltou na casa de quase todo mundo. E ali que foi o pior. Por quê? Porque eles não imaginavam, depois de um acabou, porra, que a Polícia Federal ia voltar. E a Polícia Federal conseguiu puxar todas as conversas do Alan dos Santos. Todas. Até coisa que não tinha no celular que tinha aprendido 10 dias antes, tinha no celular 10 dias depois. Coisas de antes. Aí foi que ferrou, porque aí foi que ficou provado que foi o Eduardo Bolsonaro quem ajudou o Alan dos Santos a fugir para os Estados Unidos. O Alan dos Santos, a filha dele não tinha passaporte, não tinha visto americano, 24 horas depois estava nos Estados Unidos. Como? Como é que alguém conseguiu visto americano e passaporte em menos de 24 horas? O Alan dos Santos também, a esposa dele parecia que não tinha passaporte, enfim. Foram todos para os Estados Unidos, sabe-se lá como. Até agora o Bolsonaro está protegendo o Alan dos Santos, está protegendo também o Oswaldo Eustáquio. A partir daquilo se descobriu, por exemplo, que o Luciano Hang da Van ia financiar o Terça Livre do Alan dos Santos. Aí quanta grana não entrar para o Terça Livre, investir contratando mais jornalista, mais coisa. Muita gente não lembra, mas quando o Bolsonaro assumiu, depois em 2019, o Terça Livre estava com uma estrutura melhor do que qualquer canal de esquerda tem hoje. Eles tinham repórter ao vivo em Brasília todo dia. Todo dia tinha repórter, não era um não, eram 2. Ao vivo em Brasília, em locais diferentes. Um ia lá seguir o Bolsonaro e outro ficava na frente do Congresso ou do STF e tudo mais. Entravam com chamada ao vivo, eles tinham um estúdio, era um negócio grande. Era muita grana que estava rolando ali. Pois bem, pegaram muita coisa. Eu tô falando, que descobriram o celular de um cara que, olha, eu vou falar, bem menor que o Cid. Aí depois, pelo celular do Tenente Coronel Cid, que foi apreendido em 2021 pela Polícia Federal, conseguiram descobrir que ele estava comandando o esquema de roubo de dinheiro público do cartão corporativo, pagando despesas da Michelle e das amigas da Michelle que viajavam, iam lá ostentar em Dubai, comprar coisa caríssima lá em Dubai, tudo pago com dinheiro público, que parte do dinheiro do cartão corporativo era roubada, depois quando tiraram os sigilos de 100 anos, o cartão corporativo ficou mais claro ainda
como estavam roubando muito dinheiro público com aquilo, e aí, a partir daquilo, foi a partir do celular dele, a Polícia Federal começou a investigar, conseguiu até os vídeos dele sacando dinheiro e pagando as contas. Tem até vídeo a Polícia Federal já. Tudo é registrado. Quer dizer, são muitos crimes que se descobre a partir de um celular. Pra cima dessa corda fascista, eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aí, vamos rir muito aí nas próximas semanas, viu? Falou!